Ouça Audiolivros apresenta O Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Livro 1. Quero saber se na ordem civil pode haver alguma regra de administração legítima e segura, tomando os homens tais como são e as leis tais como podem ser. Procurarei aliar sempre nesta investigação o que o direito permite com o que o interesse prescreve, a fim de que a justiça e a utilidade não fiquem divididas. Entro na matéria sem provar a importância do meu tema. Perguntar-me-ão se sou príncipe ou legislador para escrever sobre a política. Respondo que não, e que é por isso que escrevo sobre a política. Se eu fosse príncipe ou legislador, não perderia meu tempo em dizer o que deve ser feito. Eu faria ou me calaria. Nascido cidadão de um Estado livre e membro do soberano, por menor influência que possa ter minha voz nas questões públicas, o direito de votar basta para impor-me o dever de instruir-me a respeito delas. Feliz, sempre que medito sobre os governos, de sempre encontrar em meus estudos novas razões para amar o governo de meu país. Capítulo 1. Tema deste primeiro livro. O homem nasceu livre e em toda parte é posto a ferros. Quem se julga o senhor dos outros não deixa de ser tão escravo quanto eles. Como se produziu essa mudança? Ignoro. O que pode torná-la legítima? Acredito poder resolver essa questão. Se considerasse apenas a força e o efeito que dela deriva, eu diria: quando um povo é obrigado a obedecer e obedece, ele faz bem. Assim que pode sacudir o jugo e o sacode, faz melhor ainda, pois, ao recobrar sua liberdade pelo mesmo direito com que ela lhe foi tomada, esse povo ou tem razão de retomá-la, ou não havia razão alguma de tirá-la. A ordem social é um direito sagrado que serve de base a todos os outros. No entanto, esse direito não vem da natureza, ele está fundado sobre convenções. Trata-se, pois, de saber quais são essas convenções. Antes de passar a isso, devo estabelecer o que acabo de propor. Capítulo 2. Das primeiras sociedades. A mais antiga de todas as sociedades e a única natural é a da família. Mesmo assim, os filhos só estão ligados ao pai enquanto precisam dele para sobreviver. Tão logo cessa tal necessidade, esse vínculo natural se dissolve. Os filhos isentos da obediência que devem ao pai, o pai isento dos cuidados que deve aos filhos, voltam a ser igualmente independentes. Se continuam unidos, não é mais naturalmente, é voluntariamente, e a própria família só se mantém por convenção. Essa liberdade comum é uma consequência da natureza do homem. Sua primeira lei é zelar por sua própria conservação. Seus primeiros cuidados são os que deve a si mesmo. Assim que alcança a idade da razão, sendo ele o único juiz dos meios apropriados para garantir sua sobrevivência, torna-se com isso seu próprio mestre. Portanto, a família é, se quiserem, o primeiro modelo das sociedades políticas. O chefe é a imagem do pai, o povo, a imagem dos filhos, e todos, tendo nascido iguais e livres, só alienam sua liberdade em proveito próprio. A diferença é que na família, o amor dos pais pelos filhos vale pelos cuidados que dispensa a eles, enquanto no Estado, o prazer de comandar substitui esse amor, que o chefe não tem por seu povo. Grotius nega que todo o poder humano seja estabelecido em favor dos que são governados. Cita como exemplo a escravidão. Sua maneira mais constante de raciocinar é estabelecer sempre o direito pelo fato. Poder-se-ia empregar um método mais consequente, porém não tão favorável aos tiranos. É duvidoso, segundo Grotius, se o gênero humano pertence a uma centena de homens
ou se essa centena de homens pertence ao gênero humano, e em todo o seu livro ele parece tender à primeira suposição. Esse é também o sentimento de Hobbes. Temos assim a espécie humana dividida em manadas de bois, cada qual com seu chefe, que os guarda para devorá-los. Do mesmo modo que um pastor é de natureza superior à de seu rebanho, os pastores de homens, que são os chefes, são também de uma natureza superior à de seus povos. Assim raciocinava, segundo o relato de Filo, o imperador Calígula, concluindo facilmente a partir dessa analogia que os reis eram deuses ou que os povos eram animais. O raciocínio de Calígula equivale ao de Hobbes e de Grotius. Antes de todos eles, Aristóteles dissera que os homens não são naturalmente iguais, mas que uns nascem para a escravidão e outros para a dominação. Aristóteles tinha razão, mas ele tomava o efeito pela causa. Todo homem nascido na escravidão nasce para a escravidão, nada mais certo. Os escravos perdem tudo em suas cadeias, até mesmo o desejo de sair delas. Amam a servidão como os companheiros de Ulisses amavam o embrutecimento. Portanto, se há escravos por natureza, é porque houve escravos contra a natureza. A força fez os primeiros escravos, a covardia os perpetuou na escravidão. Nada falei do rei Adão, nem do imperador Noé, pai de 3 grandes monarcas que dividiram entre si o universo, como o fizeram os filhos de Saturno, que muitos julgaram reconhecer neles. Espero que apreciem minha moderação, pois, descendendo diretamente de um desses príncipes, e talvez do ramo mais antigo, será que eu não poderia considerar-me, feita a verificação dos títulos, o legítimo rei do gênero humano? Seja como for, não se pode negar a soberania de Adão sobre o mundo, assim como a de Robinson em sua ilha, enquanto ele foi seu único habitante. E o que havia de cômodo nesse império era que o monarca, assegurado no trono, não precisava temer rebeliões, nem guerras, nem conspiradores. Capítulo 3 do direito do mais forte. O mais forte nunca é bastante forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em direito e a obediência em dever. Daí o direito do mais forte, direito tomado aparentemente com ironia e, na realidade, estabelecido como princípio. Mas será que nunca nos explicarão essa palavra? A força é um poder físico. Não vejo que moralidade pode resultar de seus efeitos. Ceder à força é um ato de necessidade, não de vontade. Quando muito, é um ato de prudência. Em que sentido poderá ser um dever? Suponhamos por um momento esse pretenso direito. Afirmo que dele resulta um inexplicável imbróglio. Quando é a força que faz o direito, o efeito substitui a causa. Toda força que sobrepuja a primeira sucede-a em seu direito. Quando se pode desobedecer impunemente, pode-se fazê-lo legitimamente. E já que o mais forte tem razão sempre, trata-se apenas de buscar ser o mais forte. Ora, que direito é esse que perece quando cessa a força? Se é preciso obedecer por força, não há necessidade de obedecer por dever. E se não somos mais forçados a obedecer, não estamos mais obrigados a isso. Vê-se, portanto, que a palavra direito nada acrescenta à força. Aqui, ela não significa absolutamente nada. Obedeçam aos poderosos. Se isso quer dizer cedam à força, o preceito é bom, mas supérfluo. Afirmo que ele jamais será violado. Todo o poder vem de Deus, admito, mas toda doença também. Isso significa que é proibido chamar o médico? Digamos que um bandido surpreenda-me num bosque. Devo não apenas por força dar-lhe a bolsa, mas também, mesmo que pudesse subtraí-la,
Estou obrigado por consciência a dá-la, pois afinal a pistola que ele segura é igualmente um poder. Convenhamos, portanto, que força não faz direito e que somos obrigados a obedecer apenas aos poderes legítimos. Assim retorno à minha questão inicial. Capítulo 4 da escravidão. Já que nenhum homem tem uma autoridade natural sobre seu semelhante, e já que a força não produz nenhum direito, restam as convenções como base de toda autoridade legítima entre os homens. Se um indivíduo, diz Grotius, pode alienar sua liberdade e tornar-se escravo de um senhor, por que um povo inteiro não poderia alienar a sua e tornar-se súdito de um rei? Há aí muitas palavras equívocas que exigiriam explicações. Porém, atenhamo-nos à palavra alienar. Alienar é dar ou vender. Ora, um homem que se faz escravo de um outro não se dá, quando muito se vende por sua subsistência. Mas um povo, por que se venderia? Um rei, longe de fornecer a seus súditos a subsistência, retira a sua deles. E segundo Rabelais, um rei não vive com pouco. Então os súditos dão sua pessoa com a condição de que lhe tomem também seus bens? Não vejo o que lhes resta a conservar. Dirão que o déspota assegura a seus súditos a tranquilidade civil. Que seja assim, mas o que eles ganham com isso, se as guerras que a ambição de déspota provoca, se sua insaciável avidez, se as humilhações impostas por seu ministério os arruinam mais do que o fariam suas dissensões? O que eles ganham, se essa tranquilidade mesma é uma de suas misérias? A vida também é tranquila nos cárceres. Será o bastante para que ali se viva bem? Os gregos presos no antro do Ciclope viviam tranquilos, à espera de chegar sua vez de serem devorados. Dizer que um homem se dá gratuitamente é dizer uma coisa absurda e inconcebível. Tal ato é ilegítimo e nulo, simplesmente porque quem o faz não se encontra em bom juízo. Dizer o mesmo de todo um povo é supor um povo de loucos. A loucura não constitui direito. Ainda que cada um pudesse alienar-se a si mesmo, não poderia alienar seus filhos. Estes nascem homens e livres, sua liberdade lhes pertence. Ninguém mais tem o direito de dispor dela. Antes de chegarem à idade da razão, o pai pode, em nome deles, estipular condições para a sua conservação, para o seu bem-estar, porém não dá-las de maneira irrevogável e incondicional, pois tal doação é contrária aos fins da natureza e vai além dos direitos da paternidade. Assim, para que um governo arbitrário fosse legítimo, seria preciso que a cada geração o povo fosse senhor de admiti-lo ou de rejeitá-lo, mas então esse governo não seria mais arbitrário. Renunciar à liberdade é renunciar à condição de homem, aos direitos da humanidade e, inclusive, aos seus deveres. Não há reparação possível para alguém que renuncia a tudo. Uma tal renúncia é incompatível com a natureza do homem, e tirar toda a liberdade de sua vontade é tirar toda a moralidade de suas ações. Enfim, é uma convenção vã e contraditória estipular de um lado uma autoridade absoluta e de outro uma obediência sem limites. Acaso não é claro que não há compromisso algum com aquele de que se tem o direito de exigir tudo, e essa simples condição, sem equivalente, sem troca, não ocasiona a nulidade do ato? Pois que direito meu escravo teria contra mim se tudo o que é seu me pertence? E sendo meu o direito dele, esse direito meu contra mim mesmo é uma palavra que tem algum sentido? Grotius e outros tiram da guerra uma outra origem do pretenso direito de escravidão, tendo o vencedor, segundo eles, o direito de matar o vencido,
este pode resgatar a própria vida à custa de sua liberdade, convenção que seria tanto mais legítima por beneficiar os dois. Mas é claro que esse pretenso direito de matar os vencidos não resulta de maneira alguma do estado de guerra, pelo simples fato de os homens, em sua primitiva independência, não terem entre si relação suficientemente constante para constituir nem o estado de paz, nem o estado de guerra. Eles não são naturalmente inimigos. É a relação das coisas, e não dos homens, que constitui a guerra. E não podendo o estado de guerra nascer de simples relações pessoais, mas somente de relações reais, a guerra privada ou de homem a homem não pode existir nem no estado de natureza, onde não há propriedade constante, nem no estado social, onde tudo está sob a autoridade das leis. Os combates particulares, os duelos, as refregas são atos que não constituem um estado. Quanto às guerras privadas, autorizadas pelas leis de Luís IX, rei da França, e suspensas pela paz de Deus, são abusos do governo feudal, sistema absurdo como nunca houve outro igual, contrário aos princípios do direito natural e de toda boa politia. A guerra, portanto, não é uma relação de homem a homem, mas de Estado a Estado, na qual os indivíduos só são inimigos acidentalmente, não como homens nem mesmo como cidadãos, mas como soldados, não como membros da pátria, mas como seus defensores. Enfim, cada Estado só pode ter como inimigos outros Estados e não homens, visto que entre coisas de naturezas diversas não se pode fixar nenhuma relação verdadeira. Esse princípio está inclusive de acordo com as máximas estabelecidas em todos os tempos e com a prática constante de todos os povos civilizados. As declarações de guerra são avisos feitos menos às potências do que a seus súditos. O estrangeiro, seja rei, indivíduo ou povo, que rouba, mata ou detém os súditos sem declarar guerra ao príncipe, não é um inimigo, é um bandido. Mesmo em plena guerra, um príncipe justo apodera-se em um país inimigo de tudo o que pertence ao público, mas respeita a pessoa e os bens dos indivíduos. Respeita direitos sobre os quais estão fundados os seus. Sendo a finalidade da guerra a destruição do Estado inimigo, tem-se o direito de matar seus defensores enquanto estiverem com armas na mão. Porém, tão logo as despuserem e se renderem, cessando de ser inimigos ou instrumentos do inimigo, voltam simplesmente a ser homens, e não se tem mais o direito sobre a vida deles. Às vezes é possível matar o Estado sem matar um único de seus membros. Ora, a guerra não concede nenhum direito que não seja necessário à sua finalidade. Esses princípios não são os de Grotius, não estão fundados na autoridade de poetas, mas derivam da natureza das coisas e estão fundados na razão. Quanto ao direito de conquista, ele não tem outro fundamento senão a lei do mais forte. Se a guerra não dá ao vencedor o direito de massacrar os povos vencidos, esse direito que ele não tem não pode fundar o de escravizá-los. Só se tem o direito de matar o inimigo quando não se pode fazê-lo escravo. O direito de fazê-lo escravo, portanto, não vem do direito de matá-lo. Assim, é uma troca iníqua fazê-lo comprar ao preço de sua liberdade uma vida sobre a qual não se tem direito algum. Ao estabelecer o direito de vida e de morte sobre o direito de escravidão e o direito de escravidão sobre o direito de vida e de morte, não fica claro que se cai num círculo vicioso? Mesmo supondo esse terrível direito de tudo matar, afirmo que um escravo feito na guerra ou um povo conquistado não tem a menor obrigação para com o seu senhor, a não ser obedecer-lhe enquanto forem forçados a isso. O vencedor
não concedeu nenhum favor ao tomar-lhes um equivalente à sua vida. Em vez de matar sem proveito, matou utilmente. Portanto, longe de ter adquirido alguma autoridade além da força, o estado de guerra subsiste como antes. A relação entre eles é mesmo o efeito desse estado, e o uso do direito de guerra não supõe nenhum tratado de paz. Foi feita uma convenção, que seja, porém, essa convenção, longe de destruir o estado de guerra, supõe sua continuidade. Assim, de qualquer forma que encaremos as coisas, o direito de escravo é nulo, não apenas porque é ilegítimo, mas porque é absurdo e nada significa. As palavras escravidão e direito são contraditórias, excluem-se mutuamente. Seja de homem a homem, seja de um homem a um povo, esse discurso será sempre igualmente insensato. Faço contigo uma convenção inteiramente a teu encargo e inteiramente em meu proveito, que observarei enquanto me agradar e que observarás enquanto me agradar. Capítulo 5. Da necessidade de sempre remontar a uma primeira convenção. Mesmo que eu concordasse com tudo o que refutei até aqui, os promotores do despotismo não estariam em melhor posição. Haverá sempre uma grande diferença entre submeter uma multidão e dirigir uma sociedade. Que homens esparsos, não importa quantos forem, sejam sucessivamente subjugados a um só. Vejo nisso apenas um senhor e escravos. Não vejo um povo e seu chefe. Trata-se, se quiserem, de uma agregação, não de uma associação. Não existe aí nem bem público nem corpo político. Esse homem, ainda que subjugasse a metade do mundo, continuaria sendo um indivíduo. Seu interesse, separado do dos outros, continua sendo um interesse privado. Se esse mesmo homem vier a morrer, seu império continuará esparso e sem ligação, como um carvalho desfeito num monte de cinzas depois que o fogo o consumiu. Um povo, diz Grotius, pode dar-se a um rei. Assim, segundo Grotius, um povo é um povo antes de dar-se a um rei. Essa doação mesmo é um ato civil, supõe uma deliberação pública. Portanto, antes de examinar o ato pelo qual um povo elege um rei, seria bom examinar o ato pelo qual um povo é um povo, pois esse ato, sendo necessariamente anterior ao outro, é o verdadeiro fundamento da sociedade. De fato, se não houvesse alguma convenção anterior, onde estaria, a menos que a eleição fosse unânime, a obrigação da minoria de submeter-se à escolha da maioria? E como se explica que 100 pessoas que querem um senhor tenham o direito de votar por 10 que não o querem? A lei da pluralidade dos sufrágios é ela própria um estabelecimento de convenção e pressupõe, pelo menos uma vez, a unanimidade. Capítulo 6. Do Pacto Social. Suponham os homens chegados a um ponto em que os obstáculos prejudiciais à sua conservação no estado de natureza vencem, por sua resistência, as forças que cada indivíduo pode empregar para manter-se nesse estado. Esse estado primitivo, então, não pode mais subsistir, e o gênero humano pereceria se não mudasse sua maneira de ser. Ora, como os homens não podem engendrar novas forças, mas somente unir e dirigir as que existem, eles não têm outro meio para se conservar se não formar por agregação uma soma de forças que possa prevalecer sobre a resistência, colocá-las em jogo por uma só motivação e fazê-las agir de comum acordo. Essa soma de forças só pode nascer da cooperação de muitos. Porém, sendo a força e a liberdade de cada homem os primeiros instrumentos de sua conservação, como ele as empenhará sem prejudicar-se e sem negligenciar os cuidados que deve a si mesmo? Essa dificuldade, retornando ao meu tema, pode ser enunciada nos seguintes termos.
encontrar uma forma de associação que defenda e proteja com toda a força comum a pessoa e os bens de cada associado, e pela qual cada um, ao unir-se a todos, obedeça somente a si mesmo e continue tão livre quanto antes. Esse é o problema fundamental para o qual o contrato social oferece a solução. As cláusulas desse contrato são determinadas de tal maneira pela natureza do ato que a menor modificação as tornaria vãs e de efeito nulo. De modo que, embora talvez jamais tenham sido formalmente enunciadas, elas são em toda parte as mesmas, em toda parte tacitamente aceitas e reconhecidas. Tanto é assim que, se o pacto social for violado, cada um volta a seus primeiros direitos e retoma sua liberdade natural, perdendo a liberdade convencional pela qual renunciou àquela. Essas cláusulas, bem compreendidas, reduzem-se todas a uma só, a saber, a alienação total de cada associado, com todos os seus bens, à comunidade inteira. Em primeiro lugar, como cada um se dá por inteiro, a condição é igual para todos, e sendo igual a condição para todos, ninguém tem interesse em torná-la onerosa aos outros. Além disso, sendo a alienação feita sem reserva, a união é tão perfeita quanto pode ser, e nenhum associado tem mais nada a reclamar, pois, se restassem alguns direitos aos indivíduos, e não havendo um superior comum que pudesse decidir entre eles e o público, cada um, sendo de certo modo seu próprio juiz, logo pretenderia sê-lo de todos. O estado de natureza subsistiria e a associação se tornaria necessariamente tirânica ou vã. Enfim, cada um, dando-se a todos, não se dá a ninguém. E como não há um associado sobre o qual não se adquira o mesmo direito que lhe concedem sobre cada um, ganha-se o equivalente de tudo o que se perde e mais força para conservar o que se tem. Portanto, se afastarmos do pacto o que não é de sua essência, veremos que ele se reduz aos seguintes termos: cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a suprema direção da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo. Imediatamente no lugar da pessoa particular de cada contratante, esse ato de associação produz um corpo moral e coletivo composto de tantos membros quantos forem as vozes da Assembleia, corpo que recebe por esse mesmo ato sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. Essa pessoa comum, assim formada pela união de todas as outras, tinha outrora o nome de cidade e tem agora o nome de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus membros Estado, quando passivo, soberano, quando ativo, potência, quando comparado a seus semelhantes. Quanto aos associados, eles tomam coletivamente o nome de povo e chamam-se em particular cidadãos, quando participam da autoridade soberana, e súditos, quando estão submetidos às leis do Estado. Contudo, esses termos confundem-se com frequência e são tomados um pelo outro. Basta saber distingui-los quando são empregados com toda a sua precisão. Capítulo 7. Do soberano. Vemos por essa fórmula que o ato de associação encerra um compromisso recíproco do público com os indivíduos e que cada um deles, ao contratar, por assim dizer, consigo mesmo, vê-se comprometido sob um duplo aspecto, como membro do soberano em relação aos demais indivíduos e como membro do Estado em relação ao soberano. Mas não se pode aplicar aqui a máxima do direito civil de que ninguém é obrigado aos compromissos assumidos consigo mesmo, pois há muita diferença entre obrigar-se para consigo ou para com todo da qual se faz parte. Cumpre observar ainda que a deliberação pública
que pode obrigar todos os súditos para com o soberano por causa das duas diferentes relações sob as quais cada um deles é considerado, não pode, pela razão contrária, obrigar o soberano para consigo mesmo, e que, portanto, é contra a natureza do corpo político que o soberano se imponha uma lei que ele não possa infringir. Não podendo ser considerado senão sob uma única e mesma relação, ele se encontra então no caso de um indivíduo que contrata consigo mesmo, donde se percebe que não há nem pode haver nenhuma espécie de lei fundamental obrigatória para o corpo do povo, nem mesmo o contrato social. O que não significa que esse corpo não possa comprometer-se com outrem naquilo que não anula esse contrato, já que do ponto de vista do estrangeiro ele se torna um ser simples, um indivíduo. Mas o corpo político ou o soberano, que só obtém seu ser da santidade do contrato, nunca pode obrigar-se, mesmo em relação a outrem, a nada que anule esse ato primitivo, como alienar uma porção de si mesmo ou submeter-se a um outro soberano. Violar o ato pelo qual ele existe seria aniquilar-se, e o que nada é, nada produz. Tão logo essa multidão se reúne num corpo, não se pode ofender um de seus membros sem atacar o corpo, muito menos ofender o corpo sem que os membros se ressintam. Assim, o dever e o interesse obrigam igualmente as duas partes contratantes a se ajudarem mutuamente, e os mesmos homens devem buscar reunir sob essa dupla relação todas as vantagens que dela dependem. Ora, o soberano, sendo formado apenas pelos indivíduos que o compõem, não tem nem pode ter interesse contrário ao deles. Por conseguinte, o poder soberano não tem nenhuma necessidade de garantia para com os súditos, porque é impossível que o corpo queira prejudicar todos os seus membros, e veremos a seguir que ele não pode prejudicar um deles em particular. O soberano, pelo simples fato de existir, é sempre tudo o que deve ser. Contudo, o mesmo não acontece com os súditos em relação ao soberano, a quem, apesar do interesse comum, ninguém responderia por seus compromissos, se ele não tivesse meios de assegurar-lhes a fidelidade. De fato, cada indivíduo pode, como homem, ter uma vontade particular contrária ou dessemelhante à vontade geral que tem como cidadão. Seu interesse particular pode lhe falar de um modo bem diferente que o interesse comum. Sua existência absoluta e naturalmente independente pode fazê-lo considerar o que deve à causa comum como uma contribuição gratuita, cuja perda será menos prejudicial aos outros do que o pagamento é oneroso para ele. E considerando a pessoa moral, que é o Estado, como um ser de razão, por não ser um homem, ele gozaria do direito do cidadão sem querer cumprir os deveres de súdito, injustiça cujo progresso causaria a ruína do corpo político. Assim, para que o pacto social não seja um vão formulário, ele contém tacitamente este compromisso, o único capaz de dar força aos outros. Todo aquele que se recusar a obedecer à vontade geral será forçado por todo o corpo a obedecer, o que não significa outra coisa senão que o forçarão a ser livre, pois tal é a condição que garante o cidadão, entregue à pátria de toda a dependência pessoal. Essa condição constitui o artifício e o jogo da máquina política, sendo a única que torna legítimos os compromissos civis, os quais, sem isso, seriam absurdos, tirânicos e sujeitos aos maiores abusos. Capítulo 8. Do Estado Civil. A passagem do estado de natureza ao estado civil produz no homem uma mudança muito significativa, substituindo em sua conduta o instinto pela justiça e dando às suas ações a moralidade que antes lhes faltava. É somente então que a voz do dever, sucedendo ao impulso físico,
e ao direito ao apetite, o homem, que até então só havia considerado a si mesmo, vê-se forçado a agir segundo outros princípios e a consultar a razão antes de escutar suas inclinações. Embora nesse estado ele se prive de várias vantagens oriundas da natureza, obtém outras igualmente grandes. Suas faculdades se exercitam e se desenvolvem, suas ideias se ampliam, seus sentimentos se enobrecem, sua alma inteira se eleva a tal ponto que, se os abusos dessa nova condição não o degradassem, muitas vezes abaixo daquela da qual saiu, ele deveria bem dizer, sem parar, o instante feliz que o arrancou dali para sempre e que fez de um animal estúpido e limitado um ser inteligente e um homem. Reduzamos todo esse balanço a termos fáceis de comparar. O que o homem perde pelo contrato social é sua liberdade natural e um direito ilimitado a tudo o que tenta e que ele pode atingir. O que ele ganha é a liberdade civil, é a propriedade de tudo o que possui. Para não nos enganarmos nessas compensações, cumpre distinguir claramente a liberdade natural, que tem por limites apenas as forças do indivíduo, da liberdade civil, que é limitada pela vontade geral, e a posse, que não é senão efeito da força ou do direito do primeiro ocupante, da propriedade que só pode estar fundada sobre um título positivo. Ao que precede, poder-se-ia acrescentar a aquisição, no estado civil, da liberdade moral, a única que torna o homem verdadeiramente senhor de si, pois o impulso do simples apetite é escravidão, enquanto a obediência à lei a que se está prescrito é liberdade. Mas já falei bastante sobre esse ponto, e o sentido filosófico da palavra liberdade não é aqui o meu tema. Capítulo 9. Do domínio real. Cada membro da comunidade dá-se a ela no momento em que ela se forma, tal como ele se encontra no momento presente, ele e todas as suas forças, das quais fazem parte os bens que possui. Não que por esse ato a posse mude de natureza ao mudar de mãos e torne-se propriedade nas mãos do soberano. Porém, como as forças da cidade são incomparavelmente maiores que as de um indivíduo, a posse pública é na prática mais forte e mais irrevogável, sem ser mais legítima, ao menos para os estrangeiros. Pois, em relação a seus membros, o Estado é senhor de todos os seus bens pelo contrato social, que no Estado serve de base a todos os direitos, mas ele não o é em relação às outras potências, senão pelo direito de primeiro ocupante tomado dos indivíduos. O direito de primeiro ocupante, embora mais real que o do mais forte, só se torna um verdadeiro direito após o estabelecimento de propriedade. Todo homem tem naturalmente direito a tudo o que lhe é necessário, mas o ato positivo que o faz proprietário de um bem o exclui de todo o resto. Estabelecida a sua parte, ele deve limitar-se a ela e não tem mais nenhum direito à comunidade. Eis porque o direito de primeiro ocupante, tão frágil no estado de natureza, é respeitável para todo homem civil. Nesse direito, respeita-se menos o que é de outrem do que o que não é seu. Em geral, para autorizar num pedaço de terra qualquer o direito de primeiro ocupante, são requeridas as seguintes condições. Primeiro, que esse terreno não seja ainda habitado por ninguém. Segundo, que se ocupe apenas a quantidade necessária para a subsistência. Terceiro, que se tome posse não por uma vã cerimônia, mas pelo trabalho e pelo cultivo, único sinal de propriedade que, na falta de títulos jurídicos, deve ser respeitados por outrem. De fato, dar à necessidade e ao trabalho o direito de primeiro ocupante não é estendê-lo tão longe quanto ele pode ir. Pode-se não estabelecer limites a esse direito? Bastará alguém pôr o pé num terreno comum para pretender-se imediatamente ser seu senhor? Bastará ter a força de afastar por um momento os outros homens para tirar-lhes o direito de reivindicá-lo?
Como pode um homem ou um povo apoderar-se de um território imenso e dele privar todo o gênero humano, senão por uma usurpação punível? Pois ele retira do restante dos homens a moradia e os alimentos que a natureza lhes dá em comum? Quando Núñez Balboa, na praia, tomou posse do Mar do Sul e de toda a América Meridional em nome da coroa de Castela, era isso o suficiente para desapossar todos os seus habitantes e excluir todos os príncipes do mundo? Sendo assim, tais cerimônias multiplicavam-se em vão, pois bastaria ao rei católico tomar posse de uma só vez em seu gabinete do universo inteiro, com a condição de expulsar a seguir de seu império o que antes era possuído pelos outros príncipes. Concebe-se como as terras dos indivíduos reunidas e contíguas tornam-se território público, e como o direito de soberania, estendendo-se dos súditos ao terreno que eles ocupam, torna-se ao mesmo tempo real e pessoal, o que coloca os possuidores numa maior dependência e faz de suas próprias forças a garantia de fidelidade. Vantagem que não parece ter sido bem compreendida pelos antigos monarcas, que ao se chamarem reis dos persas, dos citas, dos macedônios, pareciam considerar-se antes como chefes dos homens do que como senhores do país. Os de hoje chamam-se mais habilmente reis da França, da Espanha, da Inglaterra, etc. Ao dominarem assim o território, estão seguros de dominar seus habitantes. O que há de singular nessa alienação é que a comunidade, ao aceitar os bens dos particulares em vez de despojá-los, não faz senão assegurar-lhes a legítima posse, transformando a usurpação em um verdadeiro direito e o gozo em propriedade. Com isso, os possuidores, considerados como depositários do bem público, tendo seus direitos respeitados por todos os membros do Estado e mantidos com todas as forças contra o estrangeiro, por uma cessão vantajosa ao público e mais ainda a si mesmos, adquirem, por assim dizer, tudo aquilo que deram. Paradoxo facilmente explicado pela distinção dos direitos que o soberano e o proprietário possuem sobre os mesmos bens, como se verá adiante. Pode acontecer também que os homens comecem a unir-se antes de possuir alguma coisa, e que, apoderando-se a seguir de um terreno suficiente para todos, usufruam dele conjuntamente ou o dividam entre si, de maneira igual ou segundo proporções estabelecidas pelo soberano. Não importa como se faça essa aquisição. O direito que cada indivíduo tem sobre o seu próprio bem é sempre subordinado ao direito que a comunidade tem sobre todos, sem o que não haveria solidez no vínculo social nem força real no exercício da soberania. Terminarei este capítulo e este livro com uma observação que deve servir de base a todo o sistema social. É que, ao contrário de destruir a igualdade natural, o pacto fundamental substitui por uma igualdade moral e legítima o que a natureza pode ter criado de desigualdade física entre os homens, podendo ser desiguais em força ou em gênio. Eles se tornam todos iguais por convenção e direito. Fim do livro 1. Ouça Audiolivros agradece a sua escuta. Continua no próximo livro.